Graça e paz, amados. Eu não vou dizer alegria estar aqui. Vocês ouvem muito essa palavra. Que emoção. Que emoção, né? Estar aqui. Meu coração está assim, derretido de emoção, de alegria por estar aqui com vocês, ver o rosto de cada um, né? E está acompanhando, acho que online também, estou vendo. Agradeço pelo convite para estar com vocês aqui hoje. Também sexta-feira passada eu estive aqui. E eu não posso deixar de falar da minha alegria de ver a pastora Michele, né, e o pastor Sandro, e poder abraçá-los, e o Cristo, né, que eu vi. É muito bom estar aqui com vocês. E como o Senhor fala em sua palavra, né, está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Deus está com essa igreja, Ele abriu essa porta. Não importa o nome da placa, importa quem você é, a pessoa. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, e a promessa de Deus sobre essa igreja prevalece. Essa casa se encherá. Amém? A casa ficará cheia. Hoje os irmãos estão aqui, vamos ter a ministração também da ceia do Senhor, e nós vamos estar falando sobre ceia. Mas dentro daquilo que eu vou estar compartilhando com vocês, me veio a frase: fique dentro da casa. Fique dentro da casa, ceando e esperando a promessa. Amém? Você pode repetir comigo essa palavra? Vamos falar junto? Fique dentro da casa, ceando e esperando a promessa. Aleluia. Glória ao Senhor. Livro de Êxodo, do capítulo 12. Nós vamos estar lendo esta palavra. Abra a sua Bíblia. Livro de Êxodo, e o capítulo 12. É um capítulo que fala quando os judeus estavam saindo, os israelitas saindo de Israel para a terra prometida. Então, aquele dia era o dia da libertação. Êxodo capítulo 12, do versículo 1 até ao versículo 14. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ora, o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês será para vós o princípio dos meses, este vos será o primeiro do ano. A toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-lo-á juntamente com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será em defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tardinha. Verão, não comereis dele cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a sua cabeça com as suas pernas e com a sua fessura. Nada deixareis até pela manhã, mas o que der até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Assim comereis os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e a comereis apressadamente. É a palavra do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, tanto homens como dos animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízos. Eu sou o Senhor. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir,
quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial, celebrá-los-eis por festa ao Senhor, através das vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Glória a Deus. Em nossos dias atuais, quando uma pessoa que nunca leu a Bíblia pega esse texto, fica um pouco confuso, não dá para entender. Mas hoje, nós que já estamos há algum tempo no Evangelho, estudando a palavra, nós podemos compreender o significado desta passagem. E eu quero entrar aqui diretamente na questão do comer. Nós, pessoas, gostamos de estarmos juntos e comermos, correto? É impossível estarmos unidos, estarmos juntos e no final não comermos alguma coisa. E isso é uma característica do ser humano, no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, os países da Europa, os países da África, todos somos humanos e gostamos de comer. E também é maravilhoso quando nós podemos comer juntos, em comunhão. E o nosso Senhor Jesus Cristo também, que viveu aqui na terra durante os 33 anos, Jesus Cristo gostava de comer. Jesus também, ele esteve no casamento para comemorar. Jesus gostava de comer na casa de Marta, Maria e Lázaro. Jesus, aqui no livro de Mateus, no capítulo 26, nós encontramos Jesus celebrando a Páscoa, essa Páscoa que foi instituída. No capítulo 12 do livro de Êxodo, Jesus está reunido com os discípulos, celebrando a Páscoa, e o que Jesus estava fazendo? Comendo. Comer é bom demais. Quem não gosta de comer aqui? Não? Às vezes há crianças que têm dificuldade de comer e a mamãe e o papai ficam, come, come. E alguns fazem aquele aviãozinho, né, para pôr a colher orando e clamando por uma vida diferente, porque eles já não aguentavam mais a escravidão. E Deus ouve a oração, sair da escravidão do Egito e ir para uma terra boa, terra que mana leite e mel. Mas, para acontecer a liberdade, é necessário fazermos alguma coisa, é necessário sacrifício. Não é de graça. Nós não temos que pagar pela salvação, mas algo tem que ser feito. E agora que Israel seria liberto, Deus manda que eles matem um cordeiro. E aquele cordeiro, como vimos aqui, a instrução tinha que ser de 1 ano, macho, de 1 ano, sem defeito. E aquele cordeiro era degolado, cada família tinha que ter um cordeiro. E uma coisa importante é que Deus compreende a necessidade financeira das famílias. E ele fala, é por tamanho da família. Se uma família é pequena, então pode 2 famílias, o vizinho mais próximo, se unir uma família com a outra e pega um cordeiro. Porque nós aprendemos aqui também que Deus não quer desperdício. E outra coisa importante aqui nesse texto é que o Senhor fala que é para comer tudo. Comer tudo. E aquilo que não fosse possível comer, eles tinham que queimar, para que fosse todo o cordeiro utilizado. Todo. E nós podemos aprender muitas coisas aqui nesse capítulo. Então nós vimos o cordeiro, significava quem? Jesus Cristo. Então Jesus é o cordeiro. E aí, Deus quer mostrar para o povo de Israel sobre a necessidade de sacrifício, sobre a necessidade de dar a vida. Deus quer mostrar para Israel que eles precisavam de um Salvador. Como também Deus estava olhando na frente a vinda do Senhor Jesus Cristo. E aquele cordeiro que aquela família deveria sacrificar representava Jesus Cristo. A salvação em Jesus Cristo. E Deus fala, eu vou enviar o anjo da morte. Ele vai passar pela cidade.
e vai destruir. Todo primogênito vai morrer. Mas aquele que estiver coberto pelo sangue, aquele que estiver dentro da casa, comendo a carne do cordeiro, e que a casa estiver com o sangue nos umbrais das portas, a morte não chegará lá dentro. Não chegará lá dentro. E o significado aqui, Deus trabalha muito com simbologia na Bíblia, nas mensagens, nas profecias, e Ele está falando sobre a necessidade do sangue, do derramar do sangue, dar a vida, porque o nosso preço, a dívida que nós tínhamos com Deus, que nós não poderíamos pagar, só enviou Jesus Cristo. O Senhor diz, o Senhor olhou para a terra, o Senhor olhou para toda a terra e não viu nenhum justo o seu trono de glória, e se humilhou-se a si mesmo e assumiu a morte. Foi humilde até a morte, e morte de cruz. Então, as famílias, eles estavam comendo, mas aquilo ali significava que eles estavam recebendo a salvação em Cristo Jesus, que eles estavam aceitando a palavra de Deus e o plano de Deus específico para a vida deles, e que nós só podemos ter vida, ter paz, ter liberdade na pessoa de Cristo Jesus, no sangue de Cristo Jesus derramado na cruz. E aí nós encontramos Israel ali dentro, cada um dentro da sua casa comendo. Nós temos passado por um tempo difícil, e vocês aqui no mundo inteiro, foi o tempo das pessoas ficarem dentro de casa. Fique dentro de casa. E é ruim, nós gostamos de sair, nós gostamos de caminhar, de ir comprar, de ir a festas, de celebrações, mas a ordem mundial foi: fique em casa. E este ano as pessoas já não aguentam mais estar em casa, e o pessoal está saindo, está viajando. Eu vim para cá, o voo cheio, Delta para o São Paulo, fui para o Nordeste, para o Rio Grande do Norte, no voo para Natal, o voo lotado, porque as pessoas querem sair. Mas ficar em casa tem um significado muito importante. Quando você está dentro da casa, você está protegido. Você está protegido contra a violência. Você está protegido contra a depravação, contra a deturpação, a profanação, contra a corrupção. Você está protegido contra as enfermidades. Pegar um vírus e contrair uma doença, né? Atualmente a doença do Covid. Então, estar dentro de casa. Mas naquela noite, lá em Israel, a ordem era de Deus, do Senhor: fique dentro de casa. E outra coisa, não é somente estar dentro de casa, mas estar dentro da casa e ter o sangue do Cordeiro aspergido nos umbrais da porta e da janela. E ficar dentro de casa nem sempre é bom, mas naquela noite a morte estava circulando a cidade do Egito. E quando isto acontece é porque a mão de Deus já estava sendo pesada sobre Faraó. É difícil entendermos a Deus. Você estuda teologia, e tem coisas que a gente sabe, Deus é Deus. Mas para você compreender, tem que entender o seguinte: o juízo de Deus sobre os reis e governantes, o juízo de Deus sobre as pessoas individualmente. Assim como o pai corrige o filho a quem ama, Deus corrige a nação, Deus corrige a nós individualmente. E nós precisamos estarmos atentos à voz de Deus e aceitarmos o tempo de correção. Aceitarmos as instruções.
Israel seguiu direitinho a instrução nesse ponto, né? Sob a liderança de Moisés, ficaram dentro da casa, cobertos pelo sangue do Cordeiro. E nesse processo de comer, eles deveriam comer rápido. Então era para comer todo o cordeiro e come logo, porque a noite vai passar. Daqui a pouco vocês vão ter que sair de dentro de casa e caminhar para a terra prometida. E isto é o que nós estamos fazendo atualmente. Nós precisamos ficarmos dentro da casa. Não estou dizendo dentro de casa, de sua casa, dentro da casa do Pai, dentro da palavra de Deus, dentro dos mandamentos do Senhor. É tempo, meus amados, de estarmos seguindo as instruções que Deus deixou, porque o anjo de Deus está passando. E Jesus Cristo voltará em breve. Assim como Israel estava aguardando sair da terra do Egito e caminhar para a terra de Canaã, a terra da promessa, que mana leite e mel, hoje a igreja do Senhor Jesus Cristo está aguardando o quê? Um novo céu e a nova terra em que habitam a justiça. Aleluia. Novo céu, nova terra. Eu não posso pregar agora, entrar muito em Apocalipse, mas ele diz, lá não haverá choro, nem tristeza, nem pranto e nem dor. Então o nosso gemido agora, as ansiedades e os temores são passageiros. São passageiros, porque daqui a pouco Deus vai arrebatar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo vai voltar. E aqui, nesse texto também, ele nos fala sobre o quê? Como comer. Como nós devemos comer. Ele dizia, você deve comer preparado, vestido, sapatos nos pés. Comam já vestido e com sapatos nos pés. Então não era para comer, estar distraído, bebendo e dando gargalhadas e de risadas e de distrações, mas era para estar comendo, estar ali se saciando, já pensando na caminhada que eles deveriam fazer até a terra prometida. E assim nós devemos estarmos dentro da casa, porque lá fora há todo tipo de mal, de perigo, de destruição e morte. Dentro há a proteção, dentro há a promessa de vida eterna, dentro há o aconchego, a presença de Deus, a presença do Pai. Então vamos estar dentro da casa e calçados, com sapato nos seus pés, com as suas roupas, as suas vestes santificadas. Quando você vai lá para o Apocalipse, quando João tem aquela visão maravilhosa, ele diz que ele viu milhares e milhares de roupas resplandecentes, roupas brancas e resplandecentes. E ele então vê a igreja do Senhor Jesus Cristo purificada, lavada pelo sangue do Cordeiro, lá na presença de Deus, na vida eterna em Cristo Jesus. Esteja com as suas roupas lavadas, longe de todo tipo de pecado, de coisas erradas, de mentiras, de falsidades, de promiscuidade e de todas essas coisas. O mundo está aí atacando as novas ideologias vindo, como a ideologia de gênero, por exemplo, que é uma grande batalha em que a igreja do Senhor Jesus Cristo não aceita. E nós vemos que em alguns lugares, alguns pastores podem até ser presos, são perseguidos porque pregam a palavra contra a ideologia do gênero, contra o aborto, como o homossexualismo. Isso é o Egito. O Egito. Mas nós, filhos do Senhor, temos que permanecer dentro da casa, calçados, vestidos, se alimentando do Senhor Jesus Cristo, da palavra de Deus. E a qualquer momento, nós vemos que os sinais estão aí acontecendo. Não sabemos o dia nem a hora, mas a qualquer momento nós vamos partir para
a vida eterna em Cristo Jesus. Você está preparado? Você está comendo do sangue do Cordeiro? Você está protegido pelo sangue do Cordeiro? É o sangue de Jesus Cristo. Como diz a palavra, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Amém? Nós temos hoje a Santa Ceia, né, que o pastor vai estar ministrando, e ele provavelmente vai estar lendo, então eu não vou entrar em outros textos, mas há outros textos que vai nos falar da palavra de Deus. E quando Jesus Cristo reúne os discípulos para celebrar a última Páscoa, em que os judeus sempre fizeram esse sacrifício que está no capítulo 12, a religião judaica e os judeus sempre fizeram. Celebraram a Páscoa. Cessou o sacrifício, mas eles têm o dia em que celebram a Páscoa. Mas Jesus, quando estava ali reunido com os discípulos, o que ele faz? Quando eles estavam comendo ali o cordeiro, quando eles estavam comendo os pães asmos da maneira como a religião judaica mandava, e Jesus Cristo era um judeu também, então ele estava cumprindo a Páscoa como todo judeu fazia, a religião judaica fazia. E agora Jesus pega o pão e o que Jesus diz? Para surpresa dos discípulos, ele pegou aquele pão, partiu e disse assim: esse é o meu corpo, que é partido por vocês. E aí Jesus pega lá o suco, o vinho, né, que é o fruto da uva, e Jesus fala assim: este é o meu sangue. Era o suco da uva, né, que eles chamavam de vinho. Que a uva produz álcool, né? Então o álcool, a própria uva tem o álcool. E então se tornava álcool, vinho naturalmente, né? E é um processo de fazer o vinho só através daquele vinho puro. E Jesus toma aquele vinho e fala: este é o meu sangue. Era o vinho. Era o vinho. O cordeiro já estava assado, né? Mas Jesus pega e fala assim: este é o meu sangue, que é derramado por vós. Bebam dele em memória de mim. E Jesus estava dizendo naquela hora o quê? Eu sou o cordeiro. Não é mais necessário sacrifícios de cordeiros, de animais, porque eu sou o cordeiro. E nós vimos quando João viu Jesus vindo, entrando no Rio Jordão para pedir para ser batizado, João, um grande profeta, e todos falavam: João, 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 o profeta. E João olha Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E todo mundo olhou para Jesus. Eles pensavam que João era o homem cheio do poder de Deus, cheio da unção, né? João era o máximo. E João fala: olha, o grande, o poderoso, o que tem poder para purificar pecados, o Cordeiro que vai morrer na cruz por vocês, que vai dar proteção, que vai dar perdão de pecados, que vai curar as enfermidades, que vai levar vocês para a vida eterna no céu. É Ele, Jesus Cristo. Não existe outro intercessor, o maior, o mais poderoso, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o Cordeiro Imaculado. Imagina se hoje, nessa situação, na época da pandemia, o Covid-19, e nós temos que ficar dentro de casa, e a gente tivesse que ir lá em um templo levar um cordeiro para sacrificar. Não existe cordeiro para tanta gente. Não existe mais, é impossível. É impossível. Jesus é chamado, o sacrifício de Jesus, na teologia, de oferta única, suficiente para todos os homens da terra. Os que já foram, os que estão vivendo aqui, as crianças que ainda vão nascer, até o dia em que Deus arrebatar a igreja. O sacrifício de Jesus é suficiente. Mas o caminho para a libertação, o caminho para livrar-se da morte é o sangue. O sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. E os discípulos, depois da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus, eles então começam a compreender tudo isso.
e o significado do que Jesus falou lá na Santa Ceia, onde estava reunido Jesus e os 12. Nós devemos tomar a ceia, como diz a palavra do Senhor. O cordeiro não pode ser cru e nem cozido, tinha que ser assado, porque os sacrifícios para Deus eram assados. Tinha que matar o cordeiro e pegar o sangue e colocar nas duas ombreiras das portas e nas vergas da porta. Tinha que comer tudo, não deixar sobrar nada. E se sobrasse, tinha que queimar tudo no fogo. Por que tudo isso, meus amados? Completo. Jesus Cristo entregou tudo. Tudo do cordeiro. O que Jesus tem para você, o poder do Espírito Santo, a comunhão com Deus. Você pode mergulhar nas águas do Espírito, como diz algumas músicas, mergulhar nas águas do Espírito. E às vezes nós estamos desperdiçando a carne do cordeiro. Nós estamos desperdiçando, não estamos comendo tudo que Deus preparou para nós. E quantas pessoas estão em casa e não querem vir para a igreja? Eu sei que há algumas pessoas que precisam estar em casa. E nós, pastores e pastoras, respeitamos a necessidade que algumas pessoas precisam estar em casa. Mas tem muitas pessoas cheias de saúde, cheias de vigor. E as pessoas saem, ainda estava falando essa semana com uma irmã, amiga, esposa de pastor. As pessoas vão ao shopping comprar roupa, vão ao médico, saem nas ruas, visitam os parentes, mas não pode vir na igreja. Então, o Covid está aí, está passando, mas é tempo de nós virmos para casa, estarmos na casa, orar. A palavra do Senhor diz, não deixemos de congregar, porque nós somos o corpo de Cristo. Então, a pessoa sozinha em casa, ela não é corpo, ela é uma perna sozinha, ela é um braço sozinho, é um olho sozinho. Mas quando nós nos juntamos, nós formamos o corpo. Existe edificação, existe comunhão, existe o derramar do Espírito Santo. Então, quando nós estamos juntos, há algo no mundo espiritual muito especial está acontecendo. Quando você sai daqui, você sabe o que aconteceu nos louvores, a pregação, mas você não viu o que Deus fez no mundo espiritual. Você não está vendo, mas vem anjos e toca nas pessoas. Vem a luz de Jesus Cristo sobre as pessoas e cura. Pessoas que estão tristes, abatidas, vem aquela paz que o Espírito Santo está trazendo. Às vezes entra na igreja pessoas que até estão pensando em suicídio. E não é só quem não é crente que pensa em suicídio, às vezes até pastores. Entram em depressão e chega um momento que eles vão ao suicídio. E no Brasil mesmo vocês já viram isso, souberam disso em notícias. Então, é necessário estarmos juntos. E às vezes, como uma pessoa está deprimida, triste, pensando em suicídio, pensando em sumir, desaparecer, quando ela recebe um abraço e um aperto de mão, aquele abraço que você deu, você está transferindo poder, você está transferindo unção, você está transferindo renovação. Mas nós precisamos comer tudo o que Deus tem para nós. Tudo que Deus deixou para nós da pessoa de Jesus Cristo. Então não é só fazer uma oração bem rápida, ler um texto correndo. Não. É nos deleitarmos, comermos tudo, saborear. E aquilo que você não pode, ele diz, come tudo. E se não deu para comer tudo, o organismo não aguenta, queima. Mas o sacrifício completo é para ser usado para a glória do Senhor. E eu deixo então essa palavra e vamos orar? Fique de pé. Se apresente ao Senhor. Se você não tem comido tudo, né? Às vezes eu não comi tudo, né? Preciso buscar mais e comer mais. E a gente
Às vezes não come tudo, porque nós vivemos em um mundo de correria, de responsabilidade, mas não corra. Corra o suficiente, mas pare. Busque ao Senhor. Separe o seu tempo para estar reunidos na casa do Senhor. E desfrute desse derramar do Espírito Santo que Deus envia quando o povo está reunido. Você vai ver milagres acontecer, mas nós precisamos voltarmos à comunhão perfeita e a termos sede e termos fome da palavra do Senhor e de tudo que o Senhor nos deu. Levante sua mão. Ore neste momento, faça a sua oração individual e fale para o Senhor: Senhor, eu quero o sangue de Jesus Cristo aspergido na minha casa, nos umbrais das portas, nas janelas. Senhor Deus, eu quero o sangue de Jesus Cristo aspergido em minha vida, em meu corpo. Eu quero ser um com Cristo, aleluia. Senhor, eu quero comer de todas as bênçãos espirituais que o Senhor tem derramado e diz para que nós nos alimentemos da Tua palavra, que comemos. Eu quero entrar nesta unção, nesta bênção, aleluia. Glória ao Senhor. Nós queremos, Senhor, estar na unção do Teu Espírito Santo, assim como já aconteceu tantas vezes, ó Pai, em toda a história da igreja cristã, milagres acontecendo, às vezes as pessoas sendo perseguidas, sendo mortos pelo amor da palavra de Deus, mas vidas sendo salvas, vidas sendo curadas. E nós queremos ver um grande avivamento, ó Pai, na igreja aqui no Jaraguá, não somente nós, Pai. Todos os pastores, todas as igrejas nesse bairro, que haja um grande avivamento, Senhor, um grande mover do Teu Espírito Santo neste bairro, porque as pessoas estão carentes, as pessoas estão deprimidas, as pessoas estão com medo, ó Deus. O Senhor tem nos dado o privilégio. Quantas pessoas o Senhor já recolheu para a eternidade? Capacidade de sobrevivermos neste tempo de Covid. E nós te pedimos, Senhor, nós não estamos vivendo simplesmente por viver, mas o Senhor tem nos dado vida para que sejamos testemunhas, para que comemos da Tua palavra e para testificarmos e ajudarmos as outras pessoas que também sobreviveram, estão sobrevivendo. Usa-nos, Senhor, como Tu queres, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos, assim como houve maravilhas no meio do povo de Israel. Opera maravilhas, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado. Aleluia. Eu agradeço a todos, por me ouvir esse tempo todo. Eu passo a palavra ao pastor